Atualização sobre venda de Rubens Coelho, nova lesão e 3 desfalques no Atlético para o jogo na Colômbia na quinta-feira. Meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste momento, vou te atualizar sobre as últimas informações do Galo, mas antes, eu gostaria de poder contar com o seu like, o seu compartilhamento, se possível. Inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que toda semana temos vídeo aqui de informações do nosso querido Clube Atlético Mineiro. Já deixou o like? Já se inscreveu? Ativou o sininho? Então bora pro vídeo, bora começar falando aqui dos desfalques que o Atlético vai ter. Saiu a lista aí de relacionados do Galo para o jogo na quinta-feira contra o Atlético Bucaramanga da Colômbia. O Galo vai jogar fora de casa e tem uma sequência aí de pelo menos mais 4 jogos fora, né? Vamos falar aqui sobre os relacionados, ó, que puxa justamente para atualização também, o assunto da atualização da possível venda do Rubens, né? Vou colocar primeiro aqui a informação do GE para vocês, ó, Bucaramanga versus Atlético. Em negociação, Rubens fica fora do jogo. Veja, relacionados. Rubens é mais um desfalque do Atlético para encarar o Bucaramanga nessa quinta-feira pela Sul-Americana. A diretoria da SAF do Galo tem em mãos uma proposta do futebol russo pelo jogador e avalia a oferta. Isso aqui não é novidade para ninguém, né? Revelado nas categorias de base do clube, parará, beleza, contrato até 2027. Os valores da proposta e o time interessado não foram revelados. Na verdade, eu revelei aqui para vocês ontem, né? Informação do canal Bica Galo, do Marcos Geves. O clube é o Deportivo Moscou, né? E a proposta é um pouco a mais, né, do que vem se falando aí de 12 milhões de euros. Bucaramanga e Atlético se enfrentam nessa quinta-feira às 9h30, estádio Américo Montanini, na Colômbia, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana. O Atlético tem outros desfalques para a partida, além do Rubens, o Coelho, né, lesão na coxa, e o Júnior Santos, gripado. Então o Atlético, eu vou passar aqui para vocês a lista dos relacionados, né? A gente vai comentar aqui em cima, ó. Goleiros, Everson, Gabriel Delfim e Robert, 3 ótimos goleiros. Zagueiro, Alonso, Igor Rabelo, Ivan Roman, Lianco, Rômulo e Vitor Hugo, que não jogou contra o Bahia por força contratual, sendo que ele veio para o Atlético aí emprestado. Laterais, Arana, Caio Paulista, Natanael e Saravia. Meio-campistas, Bernard, Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa. Gente, só 5 jogadores o Atlético leva de meio campo, tá? Sendo que o melhor deles não está aqui, que é o Rubens. Atacantes, Dudu, Hulk, Isaac, né, João Marcelo e Rony. O ataque deve ficar por conta aí do Dudu, Hulk e Rony, né? Isaac e João Marcelo devem ser as opções aí para de repente entrar no segundo tempo. O que eu acho disso tudo, cara? Acho que, igual eu disse no vídeo de ontem, é um absurdo o Atlético vender o Rubens. Nem que seja por 15 de euros, tá? Eu acho que o Rubens vale muito mais do que isso. É um jogador que tem até uma imagem rodando, né? O Atlético pode perder 4 jogadores, né? Meio campo, lateral, zagueiro, né? Volante. É porque o Rubens faz realmente todas essas funções, não é apenas uma zoeira, né? Realmente o Atlético perdendo o Rubens, perde todas essas funções, perde um jogador que na ausência do Arana pode ir para a esquerda, perde um jogador que na ausência do Alan Franco pode ir para a volância, perde um jogador que na ausência ali de um meia armador como Gustavo Scarpa, por exemplo, pode jogar por ali, né? Pode de repente jogar de zagueiro também. Na ausência já jogou, né, com o Milito de zagueiro, enfim. O Rubens é o coringa do Atlético. Zagueiro, obviamente, ele não deve render o tanto que ele rende aí no meio-campo e na lateral, sendo um zagueiro fixo ali, mas eu tenho certeza que se colocar ele para jogar de zagueiro também, ele conseguiria se virar muito bem. Enfim, vamos esperar. O Atlético deve acertar a negociação nos próximos dias, porque
né? Não tem motivo do Rubens ficar de fora dos relacionados para a Colômbia, a não ser que realmente o Atlético tenha levado essa negociação para frente. Então ainda não está acertado, pelo menos nesse momento aqui que eu estou gravando o vídeo, mas o Atlético deve acertar a saída do Rubens aí nas próximas horas ou nos próximos dias. Por isso, ele não foi relacionado para o jogo contra a Colômbia. Sobre o Coelho teve uma nova lesão. Não tem nada a ver, tá? Com a última lesão que ele teve, que foi na coxa direita. Ele teve uma lesão agora na coxa esquerda. Desfalca o Atlético, mas também é uma pequena lesão, né? Não deve tirar o Coelho aí dos jogos importantes contra o Flamengo, por exemplo, pela Copa do Brasil. Ele deve estar aí bem novamente para jogar contra a equipe rubro-negra. Então deve realmente tirar só ele desse jogo contra o Bucaramanga e possivelmente pode tirar ele do jogo contra a equipe do Palmeiras também. Vale ressaltar que o Coelho é importantíssimo para o Atlético. O Atlético novamente perde um jogador, um dos seus melhores jogadores, né? E mesmo voltando de lesão contra a equipe do Bahia, fez uma boa partida, né? Teve uma boa aparição juntamente ali com o Júnior Santos entrando na segunda etapa. Outro jogador que a gente vai falar aqui agora é o Júnior Santos, que também está com um quadro de uma gripe aí muito forte, né? Foi constatada aí uma gripe, está com sintomas, né, gripais, e não viajou também, né? O Júnior Santos sim deve estar disponível aí. Pode estar disponível contra o Palmeiras. Não é que deve, né? Pode, tem a possibilidade, né? Mas como essa questão de gripe ali demora mais ou menos uma semana para você estar 100% novamente em relação aos sintomas, acho difícil ele entrar em campo contra o Palmeiras. Mas deve ser que o Cuca, né, vai conversar com ele. O Cuca vai ver se ele está apto. Fato é que o Atlético vai viajar diretamente de Bucaramanga, né, para São Paulo, onde pega o Palmeiras. Então, caso o Júnior Santos tenha condição de jogo, ele terá que viajar daqui de Minas para São Paulo, já que ele não vai com a delegação lá para a Colômbia, né? Então vamos aguardar aí novas informações para ver se o Júnior Santos pode aparecer contra o Palmeiras. Acho difícil, mas tem a possibilidade disso acontecer sim, beleza? A atualização sobre o Rubens era isso, né? O Atlético muito possivelmente deve anunciar aí a venda do Rubens nos próximos dias, infelizmente, né? Os valores não foram ainda divulgados oficialmente pelo Galo, né? Teve nenhuma fonte ali que confirmou esses valores, mas deve girar em torno aí de 12 a 15 milhões de euros, tá? E lembrando que o Atlético não ficaria aí com todo o dinheiro, porque tem uma porcentagem aí apenas do jogador. Essa porcentagem gira em torno ali de 70%, tá? O Atlético... Agora vamos falar do seguinte, né? Informação bônus aqui. O Atlético pagou os salários, né? Também dos jogadores. Pagou o que estava em atraso aí. O Galo teve esse compromisso, né? Que já era para ter honrado há algum tempo, né? Mas acabou atrasando e conversou com os jogadores, né? Os jogadores convocaram ali uma reunião naquela semana, né? Que eu trouxe aqui para vocês, e foi prometido aos jogadores que seriam pagos aí os atrasos nessa semana, e realmente o Atlético pagou, né, o que devia a eles em relação aos meses trabalhados, né, os últimos trabalhados aí que o Galo estava devendo, e antes da viagem aí para Colômbia. Então, pessoal que estava acreditando aí que eles não iriam correr porque o Atlético estava devendo, né, perdão, eles ali o salário, não vai ser por isso, né, caso o Atlético volte com resultado negativo, esperamos que não seria por isso que o Atlético voltaria com resultado não tão vantajoso assim de lá, né? E sim por ruindade mesmo. Essa que é a verdade. Bom, o time do Atlético, né? Falei ruindade aqui, mas mais para dar uma zoada, uma descontraída. Porque o Atlético não é ruim, né? Só não tá se encaixando. Ainda não achou o encaixe desse time
mas eu acredito muito que o Atlético ainda possa brigar por coisas grandes esse ano, né? E óbvio que esse futebol de hoje, né, pobre do Atlético, não credencia o Galo a brigar por títulos e também não passa confiança pra gente. Mas é uma coisa que pode melhorar sim, né? Tendo o encaixe ali de um ou outro jogador, o Atlético pode sim brigar por coisas grandes nessa temporada. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você pensa sobre todos esses assuntos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Cuidem-se, fiquem com Deus. E a qualquer momento eu volto com mais informações do Galo. Um abraço. Fui!